Oh, glória. Tudo bem com vocês? Qual que tá melhor? Esse ou esse aqui? Não sei. Aumenta um pouquinho lá, ungido. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pela vida dos seus filhos e filhas que aqui estão. Tu és bom, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és fiel, Tu és justo, Tu és o nosso Deus e Senhor. Nós colocamos o nosso coração, a nossa vida diante da Tua presença. Colocamos, Senhor, esse dia diante de Ti, pedindo, Senhor, que a Tua majestade e justiça se estenda e estabeleça sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por esse dia, obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado pelo Teu amor empenhado com as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem tido misericórdia de nós. Obrigado, Senhor, porque mesmo em meio às perseguições e às situações, a Tua mão se estendeu sobre cada uma das nossas vidas. Eu peço, Senhor, toma a direção de tudo que vamos falar, pensar, agir, dizer nesta noite, para que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas, em nossas vidas. Nós Te somos gratos, nós Te glorificamos e bendizemos o Teu santo nome por todas as maravilhas, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Toma a direção, guia a nossa mente, guia o nosso coração para compreendermos a Tua palavra nessa noite, em o nome de Jesus, por louvor da Tua glória. Amém. Amém. Vamos aplaudir a Jesus. Depois você pode se assentar. Pode tomar o assento. Bom, essa aula de hoje nós vamos continuar a aula da semana passada, que nós começamos a falar a respeito do milênio e o estado eterno. Oi, melhorou. Obrigado. E hoje nós vamos falar especificamente do estado eterno. Vamos tentar concluir o assunto. Para a semana que vem a gente já entrar em outros assuntos, mas eu desejo no meu coração de ter essa aula, ela separada, porque nós vamos falar um pouco a respeito do que a Bíblia diz, como será o céu, o que irá acontecer após aquilo que ministramos no domingo, né? Porque Deus é tão bom que as coisas acabaram se encaixando. A gente falou de tribunal de Cristo, não encaixou com as bodas, né? Que a gente podia ter falado em sequência, mas falamos na semana passada a respeito do milênio, domingo falamos a respeito do juízo final, que é o que acontece após, e hoje nós vamos falar do estado eterno, que é o que vem após esse juízo, que nós falamos bastante no domingo. E espero que o Senhor tenha falado no coração de todos aqui, assim como falou no meu, na palavra de domingo, e hoje nós vamos dar sequência ao assunto, muito importante, extremamente relevante, e diz respeito do lugar para onde nós vamos, como viveremos, o que irá acontecer. E a gente vai conversar a respeito de alguns posicionamentos, algumas interpretações, algumas coisas que a Bíblia não diz, mas a tradição popular espalhou, dentre outras coisas, se o Senhor permitir. Amém? A hora que tiver tudo certo, você só me avisa aí, tá bom? Não, tranquilo, pode ir, na paz. Então, você trouxe a sua Bíblia, eu queria ler com vocês Apocalipse 21, do versículo 1 em diante. Apocalipse 21. E quando os irmãos estão abrindo, estado eterno, esse termo é usado por conta em outro momento eu quero até falar a respeito disso, de estado intermediário, de céu temporário, do céu, o novo céu. A gente vai falar de novo céu e nova terra, mas só para aguçar a sua curiosidade, estado intermediário é o momento onde o crente em Cristo, ou a pessoa que morre, ela vai para onde? Onde ela fica? Ela está no céu? Ela não está. Ela está com Deus? Ela está em outro lugar? Isso a gente estuda quando fala de estado intermediário. A gente vai falar isso, não vamos falar disso hoje, vamos falar isso em outro momento, no outro assunto, que não é a ideia. E também tem o estado, aí aqui o termo estado eterno, que é para onde nós iremos após tudo e viveremos a eternidade. É disso que nós vamos falar hoje. Amém? Então, e aí esse estado eterno tem várias interpretações. A gente já comentou alguma coisa a respeito disso aqui, mas não é o assunto de hoje. Mas hoje o estado eterno é por conta disso. É a nossa condição após
tudo, o final de tudo, após o juízo, após o milênio, a nossa condição na eternidade. Amém? Faz sentido? E aí ela está localizada logo após o juízo final, ou o juízo do grande trono branco, que nós falamos domingo, narrado no capítulo 20. No domingo a gente falou bastante a respeito dele, capítulo 20 de Apocalipse, e hoje nós vamos estudar o 21. Deu certo? Bora lá então. Coloca pra gente então Apocalipse 21, do 1 em diante. Aí depois a gente entra nos slides. É prova de fuga aqui, irmãos. A gente coloca as pessoas para trabalhar, já manda fazer e aprende na raça. É assim que é bom. Vamos ler? Eu leio um, vocês dois, e vamos assim em diante, depois a gente vai parando. E vi um novo céu e nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. 2. Passa pro ladinho. Isso, vai lá. 1, 2, 3. E eu... O 3, eu leio, e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e ele será o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Amém. Vamos até aqui por enquanto, depois a gente continua esse texto. Então ele está dizendo ali que viu novos céus e nova terra. Então, para a gente começar, cadê meu negocinho aqui, Jesus? Sumiu. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o reino de Cristo é eterno. O reino de Cristo, ele é eterno. Aí você pode acompanhar na folha, ou aí se quiser tirar lá e ir para o slide, aí a gente vai intercalando. Da UESC aí. E Daniel 7, 27, você conseguir colocar para a gente. A gente, semana passada, nós falamos bastante a respeito do milênio. Vocês vão lembrar. E entendemos por que chama o milênio, falamos um pouquinho a respeito de algumas interpretações, entendendo que alguns entendem que falamos a respeito dos amilenistas, dos pré, dos pós, posicionando-se dentro do pré existe o pré-tribulacionismo, o pós-tribulacionismo e o mesotribulacionismo, aquela ideia toda, e falamos um pouco a respeito do milênio, o que irá acontecer, qual o propósito dele, que é a ideia que nós trabalhamos de que uma restauração para a terra, a condição da terra, que a natureza clama por essa restauração, e falamos tudo isso. E após tudo isso, algumas pessoas confundem a ideia de que quando a Bíblia fala de reinarmos com Cristo, o reino de Cristo, ele termina nesses 1000 anos e depois, mas não, o reino de Cristo não tem fim. Milênio diz respeito a 1000 anos de reinado nesta terra, como conhecemos. Tudo bem? Esta terra. O planeta Terra, esse lugar aí. Mas o Senhor Jesus, ele é rei do universo. Amém? E aí hoje nós vamos dar sequência. E Daniel 7, 27 diz: e o reino e o domínio e a sua majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios os servirão, e lhes obedecerão. Então, primeira coisa que estabelecer, o reino de Cristo, ele é eterno. Amém? Se alguém vender a ideia de que não, ele é só 1000 anos, não, ele é eterno. Cristo reinará nessa terra por 1000 anos, mas após isso o reino dele continua. Existem promessas. A Bíblia, na palavra do Senhor, nós encontramos várias promessas a respeito de novos céus e nova terra. E preste atenção no termo, novos céus e nova terra. Nós vamos falar disso daqui a pouco. A criação de um novo céu e uma nova terra é uma promessa. Vamos ler alguns textos. Isaías 51, 16. Depois o 65, 17 e assim por diante. Pode ler comigo? 1, 2, 3. Para fundar a terra e para dizer Sião, tu és meu povo, aleluia. Vamos ler também o 65, 17. Isaías 65, 17. Porque eis que eu crio
novos céus e nova terra, e não haverá mais lembranças das coisas passadas, nem mais se recordarão. Então, outro texto do Antigo Testamento: eis que crio novos céus e nova terra. Vão o 66, 22, tudo bem em cima? Sueli, tudo certo aí? Se precisar de ajuda, você grita aí. Vamos lá, 1, 2, 3. Porque estarão diante de mim, diz o Senhor, assim e o vosso nome. Oh, aleluia! Amém? Então, esses textos no Antigo Testamento. E o Novo Testamento também, há promessas, há profecias a respeito de novos céus e nova terra. 2 Pedro 3, 13, que diz respeito disso. Vamos ler também? 1, 2, 3. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Aleluia. Amém? E o Apocalipse 21, não precisa colocar, que a gente já leu, que diz: eis que crio novos céus. E ali há um momento onde isso se concretiza em todas essas promessas. No novo céu e na nova terra, Deus e os homens terão uma casa só. E aí a primeira coisa que a gente precisa entender aqui: novos céus e nova terra. Então quer dizer que essa terra será exterminada, abolida. Existem linhas teológicas que creem nessa teoria, de que após o milênio, após o juízo final, Deus vai destruir o universo. E presta atenção, quando fala novos céus e nova terra, não está falando só do planeta Terra. Está falando de algo universal, ok? É como se fosse um novo universo. Há alguns que creem que não, Deus vai destruir, que nem quadrinho, sabe? O Thanos destrói todo o universo e cria um novo. Eu não acredito nisso, não creio nisso. O que eu creio é que haverá uma restauração em e um novo céu e uma nova terra. A Bíblia diz, e a palavra diz, que essa terra será consumida pelo fogo. Então, sim, será de alguma maneira, esta terra, após o milênio, será como se fosse limpa pelo fogo, e o Senhor fará nesse mesmo lugar um novo céu, uma nova terra. E aí até a gente vai ler alguns textos que o próprio Apocalipse 21 diz a respeito de que ele vê a Jerusalém, a nova Jerusalém descendo à terra. Então, primeira coisa, eu não creio no aniquilacionalismo, de aniquilação, não consegui falar a palavra, aniquilacionalismo, acho que é assim que fala. Enfim, daqui a pouco eu pego o termo certo aqui, que é essa ideia de aniquilar-se tudo e criar novo. Não entendo assim, entendo que é uma restauração para toda a criação. Até porque, quando nós lemos semana passada, a Bíblia diz que a criação clama pela revelação dos filhos de Deus, porque ela sabe que haverá restauração sobre ela. Amém? E aí, a gente entende, nesse novo céu e nova terra, a gente vai falar algumas coisas. Não existe pecado, não existe dor, não existe morte. Então, este mundo e este universo que foi corrompido por pecado será restaurado. Aí, como vai ser isso? A Bíblia não responde, até porque ela dá indícios, mas não deixa claro. Tudo bem? Mas é muito claro que haverá novos céus e nova terra. Amém? E é essa ideia de céu, o céu que nós vemos, o universo, e uma nova terra. Amém? Podemos seguir? Sim ou não? Podemos seguir? Eu sei que é um assunto, pode ser, você fala, mas como assim? De novo, a ideia é a gente começar um assunto e ir buscar, e estudar. A gente pode falar um outro dia de algumas teorias, mas a minha intenção não é trazer teoria para cá, aquelas ideias do campo da especulação. A gente, de repente, quando pausar ali, a gente senta e conversa mais sobre isso. Mas o que a Bíblia é clara, que haverá novos céus e nova terra. Bom, no novo céu e nova terra, Deus e os homens terão uma só casa. Salmos 115, 16 diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-lhes aos filhos dos homens. Então, o que ele quer dizer aqui? Os céus são de Deus, são do Senhor. Ele deu a terra a nós, mas nesse novo momento nós viveremos numa casa só. Os homens e Deus habitará, Deus reinará
nesse novo céu e uma nova terra. Bom, e respondendo a pergunta, até eu antecipei alguma coisa, estão acompanhando, gente? Estão comigo? O universo que existe agora será destruído ou reformado? Tem uma citação que eu gostei do pastor Hernandes, reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele diz o seguinte: Deus não vai criar novo céu e nova terra do nada, mas vai fazer do velho um novo. O novo céu e a nova terra não são um novo que não existia, mas um novo a partir do que existia. Não é aniquilamento, não, mas renovação. Há continuidade entre o novo e o antigo. Entende isso? Consegue entender essa ideia? Até porque, observe algo. Quando Deus surge dos gentios e de Israel um novo povo, chamado igreja. Deus não aniquilou os dois para formar um novo. Dos dois, formou-se um, dessa ideia. Uma ideia de que Deus tem poder de transformar aquilo que é maldição em bênção. Certo? Nós vemos isso se repetindo na palavra do Senhor. Assim como a obra do Espírito Santo na vida do homem. Nós estávamos numa condição de morte, de pecaminosa. Aí a gente olha para a nossa vida antiga e olha para a nova. Se você vê, eu tenho certeza que todos nós observamos como um novo homem. Certo? Uma nova mulher. Não é verdade? Quando olhamos para a vida antiga que levávamos, uma vida de pecado, uma vida, as escolhas, as pessoas com quem andávamos, os lugares onde nós andávamos, o tipo de gente, o tipo de coisa que falávamos. E a gente olha para hoje, o nosso comportamento, ele é completamente diferente. Amém ou não amém? Verdade? Isso é obra de quem? De Deus, do Espírito Santo. Certo? De transformação. É o mesmo ser a mesma pessoa, mas completamente transformado. Aí, pegando essa ideia, a gente traz para essa ideia do novo céu e nova terra. Acho que vai ficar mais fácil de entender. Consegue? Tudo bem? Vamos lá. E aí vamos acompanhar aqui agora o capítulo 21. Tudo bem? Estou perguntando isso porque eu sei que é um assunto um pouco mais complexo, é um pouco diferente. A gente encontra muita informação. Só para vocês terem ideia. E outra coisa que eu esqueci de falar. Céu, novo céu e nova terra, não está falando de um reino espiritual simplesmente. É importante a gente entender isso. Porque hoje, o reino dos céus, o céu de Deus, nós estamos falando de um lugar espiritual. Paulo foi até esse terceiro céu. Qual outro que foi que falou que foi o terceiro céu? Jesus? Não fugiu, se alguém lembrar aqui na Bíblia. Aí tem os irmãos aí que escrevem uns livros que falam que foi ao terceiro céu. Amém. Oi? Sim. Não, 3. Primeiro, o céu das nuvens. Segundo, o universo. E terceiro, a morada de Deus. A quarta dimensão é uma outra ideia, né? Não é isso aí, mas entendi. Não está falando hoje, até vou dar um spoilerzinho, de quando fala desse estado intermediário, ele está falando de um lugar espiritual. Todos que morrem vão para Deus, estão em Deus, mas até o dia, que dia? No dia da ressurreição, o dia que tocar a trombeta e Jesus chamar o dia do arrebatamento. A Bíblia é clara, os mortos ressuscitarão primeiro. Então quem está dormindo no Senhor, os que dormem vão ressuscitar em seus corpos transformados, certo? E os que estão vivos também corpos transformados. Então essa ideia de que o que nós fazemos com o nosso corpo não importa é mentira, porque a ressurreição é muito claro. A alma não morre, espírito não morre, quem morre é o corpo. Então, para que vai ressuscitar algo que não morre? O que será ressuscitado é este corpo. Amém? Então, quando morremos, o que morre em Cristo está guardado no Senhor até o dia da ressurreição. Ressuscitou, o corpo ressuscitado. Então, o novo céu e nova terra não é morada espiritual, mas sim física. Amém? É importante a gente entender isso, porque a gente fala, não, porque é perigoso isso, porque aí a gente entra na ideia de algumas vertentes, dizendo que o que nós fazemos com esse corpo não interessa.
Ou melhor, a gente, beleza, eu entendo que realmente interessa porque diz respeito se eu vou para o céu ou não. Mas esse corpo vai ser aniquilado. Não é verdade. A Bíblia é muito clara sobre o que ia acontecer com esse corpo. A restauração ela é total. Amém? Lembra que a gente falou na semana passada a respeito de que o reino de Cristo foi inaugurado quando Jesus vem à terra, através do seu ministério, através da sua morte e ressurreição, o reino espiritual. Aí a Bíblia é clara dizendo que até que a restauração seja completa. Restauração do quê? Aí ele fala, restauração do corpo. Amém? Este corpo, mesmo vivo, precisa ser restaurado, porque a gente está um corpo corruptível, cheio de doença, cheio de coisinha, decompondo. Não é verdade? Hoje mesmo eu matei a dengue hoje em casa. Eu estava aqui fazendo um negócio, daqui a pouco eu vi um mosquito assim. Aí quando eu fui ver, cheio de... Falei, olha, toma cuidado, irmãos, que a dengue está rondando. Hoje foi o dia, hein? Esqueci de falar dessa aí também. Aí depois passei um repelente lá. Não sei se funciona, mas hoje foi um dia muito bom. Oi? Amém, em nome de Jesus. Amém. Então, mas entende a ideia? Nós estamos sujeitos a doenças, sujeitos a morrer. O nosso corpo tem que ser restaurado para uma condição incorruptível. E esse corpo é o que vai para o céu. Tudo bem? Estabelecido no seu coração e mente isso. Este corpo vai para o céu, transformado. Mas é esse corpo. A alma, espírito, tudinho. Então, o novo céu e nova terra é este corpo que está indo para lá. Não é simplesmente um reino espiritual, como algumas vertentes, alguns irmãos acreditam. Sim. Só que transformado. Sem as doenças, sem... Sim. Porque fala de restauração do corpo, não é a gente vai virar uns espíritos, não. O corpo semelhante ao corpo de Cristo quando ressuscitou. Que era um corpo que os discípulos tocaram, os discípulos atravessavam a parede, apareciam num lugar, no do outro, ele sentava e comia. É o corpo glorificado. Amém? Entendeu? Então, essa é a ideia. Como será o nosso corpo? Eu creio que semelhante ao corpo de Cristo ressuscitado. Que aí você vai ler lá nos evangelhos, né? Após a ressurreição de Cristo, ele aparece aos discípulos, fica aproximadamente 50 dias aqui. Aí ele aparece para aí o Tomé, só acredito se tocar. Ele mostra, o Tomé toca e vê que está realmente Jesus mesmo. Então tocou, é corpo, não é espírito. Aí depois ele senta e come com eles. A porta estava trancada, ele estava orando, ele aparece no meio deles, ou seja, atravessou. Não é limitada à física, enfim. A gente pode algum outro dia falar de corpo glorificado. Não, aí então, no caso desse, não mostra onipresença, mostra só essa não limitado à física. E a onipresença de Deus não compartilha, é uma dos atributos de Deus. Boa ideia, boa coisa. Quando a gente terminar Apocalipse, eu já estava com Apocalipse, escatologia, eu já estava com desejo de a gente falar de atributos de Deus. E dentro deles está a onisciência, onipotência e onipresença. Esses são atributos exclusivos de Deus. Outros ele compartilhou conosco, por exemplo, o amor, o perdão, e entre outras coisas. Entendeu? O sentimento. Já falei, acho que eu não lembro, mas não estudo. Mas esse atributo de Deus ele não compartilhou. A onisciência, a onipresença e a onipotência somente ele tem. Só a composição do corpo é parecida com a de Jesus. A gente entende isso assim. Então, é este corpo glorificado. Amém? Vamos lá. Tudo bem? Ficou clara essa questão? Bom, vamos lá então. Apocalipse 21, do versículo 1. Aí, se vocês quiserem acompanhar na folha, você coloca o texto aí, a gente vai lendo, fica mais legal. Pode ser? Tranquilo de entender até aqui, gente? Alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa até agora? Não? Vamos lá. Então eu vi novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então o que João viu? Primeiro, João viu um novo céu e uma nova terra, com essa ideia que nós falamos até agora aqui, de uma restauração, uma terra nova. Esta terra aqui passará.
será renovada, transformada. O termo que eu gostei do termo aqui, ó, haverá uma renovação, haverá uma transformação nessa terra e passaremos a viver um novo céu, uma nova terra. Outra coisa que ele viu ali, ele diz que o mar já não existe. Então lembra que a gente falou que no Apocalipse a ideia do mar é a ideia dos povos, ideologias, tem sempre um termo que eu esqueço aqui. Povos, ideologias e nações, ideias, e tudo isso que distancia-nos de Deus já não existe mais, certo? Então as ideias deste mundo, as filosofias, as ideologias, aquilo que compunha este mundo já não existe mais, entende? Aquilo que nos separava de Deus já não existe mais, porque passou. Então é isso que João viu no versículo 1. E aí, então tranquilo, viu um novo céu e nova terra, porque o primeiro já não existe mais. Versículo 2 diz que, e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Amém? Então, a nova Jerusalém é a capital do novo céu e da nova terra. E ao mesmo tempo ele simboliza o povo de Deus. E aí a gente mais para frente vai citar, ele diz, uns versículos à frente, vem e eu vou lhe mostrar a noiva do Cordeiro. E aí tem uma citação a respeito dessa nova Jerusalém, dessa cidade santa, dessa nova Jerusalém. Por que nova Jerusalém? A gente entende, no milênio, Cristo reinará em Jerusalém, certo? Não, e aí tem muita gente que confunde e coloca Israel num status que ele não está, que é de intocável e de santo, o povo hoje. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala de uma restauração para este povo de Israel, tudo bem? E uma restauração para essa Jerusalém que hoje existe, que hoje é um povo, infelizmente, que caiu em idolatria, e pode ser até que tenha caído porque eu falei de Israel, pode ser, lembrei agora. Você vai cair de novo, então. Sinto muito. Aí a gente fica, enfim, a gente vai para outra, tem uma oi? Eu pensei agora, me veio agora. Não, a gente vai para a roxinha, tem uma outra rede social aí que deixa. Enfim, deixa eu beber água agora. Então fala de uma restauração para este lugar, não é este povo de hoje, não, quer dizer, não é que não é esse povo de hoje, não é nessa condição de hoje, entende o que eu quero dizer? Jesus vai chegar e reinar do jeito que está. Não, haverá uma restauração. E aqui está falando de uma nova Jerusalém. A Bíblia trabalha com a ideia de Sião, da morada de Deus, e Jerusalém. Elas são relacionadas a essa mesma ideia. Então, uma nova Jerusalém, uma nova capital do reino de Deus, onde Cristo reinará, onde nós teremos acesso a Cristo e tudo isso. Entende essa ideia? Então fala da Nova Jerusalém e essa ideia também da esposa adornada, fala a respeito da igreja, fala a respeito, simboliza o povo de Deus. Versículo 3 diz o seguinte: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Então, olha, isso aqui é incrível. Ali ele está dizendo que não haverá igreja, não haverá templo no céu, pois o próprio Cristo habitará no meio de nós. Então não precisa de templo para adorarmos a Ele. Ele habitará no meio de nós, entende? Então, e ouvi uma grande voz que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois Ele habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Então não tem mais igreja. A casa de Deus é a casa dos homens, agora é um só lugar, pois Cristo habitará no meio de nós. Meu Deus, você entende isso? Hoje a gente está num templo, reunidos para adorar ao Senhor, para aprender. No novo céu e nova terra, o próprio Cristo viverá. Nós viveremos
com ele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia! Que lindo. Você é doido. Prosseguindo, versículo 4. O que João não viu, e o que ele não viu? E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Primeira coisa ali que eu acho essa mais linda: Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Então, hoje nós choramos. Hoje é dia de sofrer, ainda estamos num ambiente que a gente passa dificuldade, às vezes a gente perde coisa, a gente ganha coisa, choramos mais, mas lá Deus limpará. É a última vez que a gente vai chorar, entendeu? Limpa aí, porque não há mais morte nesse lugar, não tem pranto, não tem clamor, não vamos sentir mais dor, porque tudo isso passou. Amém? Isso é incrível. O novo céu e a nova terra não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor. Versículo 5. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, todas as coisas serão feitas novas. Tudo será feito novo. Então não haverá mais nada, tudo isso que toda a vida passada, toda a dor passada, tudo aquilo que a gente entende de mundo, entende de existência, passará e um novo será feito. E aí eu lembro sempre da citação de Isaías: porque o olho não viu, nem o ouvido ouviu aquilo que ele tem preparado para aqueles que nele esperam, aqueles que o amam, aqueles que se guardam. É isso que me vem, quando eu leio esse texto, é o que me vem à mente. Nós não sabemos, não tenho noção do que é que está sendo preparado para aqueles que perseverarem. Amém? Versículo 6. E disse-me mais: está cumprido. Presta atenção, está feito, tudo se cumpriu, está terminado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que estiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Uau! E aí a gente pode destacar algumas coisas aqui. Primeira coisa, o texto diz: está tudo cumprido, todas as promessas, tudo que foi dito, tudo aquilo que era para acontecer, aconteceu. E aí ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega. Por que ele diz isso? Ali está o Novo Testamento foi traduzido do grego, né? Que Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, Ômega a última. Então, o que ele está dizendo? Todas as palavras ditas, tudo aquilo que pode se compor com palavras, com escritas, com qualquer coisa. Eu sou o começo, eu sou o fim delas. Entende? É isso que Jesus está dizendo ali. É isso que essa voz que é o próprio Cristo dizendo. Ele é o princípio, ele é o fim. Nele está o começo, nele está o fim. Tudo está cumprido. E aí a parte mais linda desse versículo: a quem que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem estiver lá, nós que estivermos diante dele, se tivermos sede, ele dá de graça a água da vida, dessa fonte que flui do trono de Deus, e a gente terá acesso a. Aleluia. Versículo 7. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus. E olha isso aqui: e ele será meu filho. Olha que interessante. Quem vencer, então preste atenção, irmãos, para chegar lá tem que vencer. Ao vencedor, àquele que vencer, aquele que perseverar, aquele que chegar ao fim, herdará. E aí, olha que lindo, Jesus está dizendo o seguinte: que assim como o pai deixa a herança para o filho, ele está dizendo: quem vencer herdará todas as coisas, e ele será para nós Deus, e nós para ele como filho, não servo, não amigo, filho. É muito claro, filho. Aí você imagina como você lida e trata com o seu filho, mas aí coloca isso numa proporção infinita, pois é o próprio Cristo.
Amém? Outra coisa, versículo 8. Mas quando aqui está um detalhe. Mas, porém, então, condicional. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Continua. O que é a segunda morte? Volta um pouquinho então para mim, por gentileza. Diz, uau, que lindo, mas deixa bem claro quem entra e quem não entra. Então tá ali. Primeiro de um lado tá os vencedores, do outro tá covarde. Aí a gente podia dar uma aula só disso aqui. O que é covardia? Quais são as atitudes de um covarde? E aí ele está falando aqui de tanto como a gente lida com a vida, mas principalmente olhando para a palavra do Senhor. Eu conhecia, mas escolhi não fazer por medo. Covardia. Aos incrédulos, todos que não creem. Aos abomináveis, tudo aquilo que fizeram aquilo que era abominável diante dos olhos do Senhor. A Bíblia está repleta de coisas. Aos homicidas, aqueles que causaram morte, direta ou indiretamente. Aos fornicadores. A gente falou disso no domingo. Lembra da hora que eu tirei o microfone e depois falei de sexo fora do casamento? Fornicadores. Precisamos tomar cuidado. Aos feiticeiros. E aí lembra que em 1 Samuel... meu Deus. Fugiu. Mas enfim... Feiticeiros, não é 1 Samuel não. A rebelião é comparado ao pecado de feitiçaria. Se alguém puder achar para mim esse versículo, que eu esqueci onde está agora. Então, o que é rebelião? É o rebelar-me contra Deus. Me rebelar, eu causar algo que nos separa. Então, a ideia de rebelião. Está todo mundo indo para um lado, aí no meio de nós surge alguém e leva uma galera para outra direção. Isso é feitiçaria diante dos olhos de Deus. Entende? Então aqui a gente acha que feiticeiro é somente o camarada que faz as coisas aí. Eu vou pegar o seu nome e fazer uns negócios com ele. Não. A rebelião é comparada ao pecado de feitiçaria. Tudo bem? Aos idólatras, todos aqueles que colocam Deus, doutrinas, ideias, ídolos. Pode ler. Fala. É o texto que fala que a rebelião é comparada ao pecado de feitiçaria. Então, oi. Do Samuel? 1 Samuel 15, 23. Abre aí, só para a gente ler, alguém? Você coloca aí? Ou depois a gente volta para o outro. Só para reforçar o que eu estou falando. Porque a rebelião... eu estava certo que era 1 Samuel mesmo. Então, graças a Deus, não estou bem ainda. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejais rei. Samuel está falando com Saul. Por conta da desobediência de Saul, ele deixa isso muito claro. Então a gente precisa tomar cuidado com esse pecado, pois é abominável diante dos olhos do Senhor. Feitiçaria, Deus odeia, é abominável. Obrigado. Volta lá para o texto o versículo 8 do capítulo 21 de Apocalipse. Está tranquilo de entender? A gente vai, depois do 8 aqui a gente faz uma pausa para o café. Então, parei nos idólatras. Então, idolatria é pecado. Mas eu não tenho imagem ou escultura. Mas se você coloca uma doutrina acima de Deus, isso também é idolatria. Se eu coloco pessoas, coisas, ideias, tem gente hoje matando e morrendo por esquerda e direita, por Bolsonaro e Lula, por Trump, vou pegar fora, Trump e outro camarada, o Biden, tadinho dele, tem outros aí da esquerda. Tem gente matando e morrendo. Idolatria. Não entra no reino. Amém? Toma cuidado.
e todos os mentirosos, porque a Bíblia é muito clara falando de quem é o pai da mentira, o diabo. Ele é onde originou tudo isso. Então, os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Amém? Tranquilo de entender isso aqui? Então, vamos fazer uma pequena pausa aqui, 5 minutinhos, e a gente volta para continuar analisando e lendo este texto maravilhoso. A gente já volta. Como estávamos falando, tranquilo de entender até aqui, irmãos? Até o versículo 8. Vamos seguir no capítulo 21, falando a respeito do que o texto vem dizendo para a gente. Alguma dúvida, algum comentário rápido? Nada polêmico por enquanto, deixa as polêmicas para o final. Bom, então vamos ler o versículo 9. E diz, e veio a mim um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Então, continua, versículo 10, vamos até o 11. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. 11. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a pedras preciosíssimas, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Então, aqui o texto está dizendo que a Jerusalém celestial é a esposa do Cordeiro. E lembra que a gente falou que a Jerusalém representa também o povo de Deus, a igreja, a noiva de Cristo. Então, é essa a ideia aqui quando ele está falando. E é a capital do novo céu e da nova terra, e ao mesmo tempo um símbolo do povo de Deus. Ela é formada por salvos do Velho e do Novo Testamento. Então, está falando, se a gente continuar, coloca o versículo 12. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. O 13. Do lado do oriente tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado sul 3 portas, do lado do point 3 portas. Cadê meu óculos, Jesus? E o 14? E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então você viu que tinha o nome das 12 tribos e o nome dos 12 apóstolos. Qual que é a ideia aqui? Tanto ela é composta, essa nova Jerusalém, a noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro, ela é composta tanto dos homens e mulheres do Velho Testamento, pois está falando das 12 tribos, como a igreja de Cristo, o Novo Testamento, que são os 12 apóstolos. Essa representatividade aqui. Deu para entender? Sim ou não? Eu vi uns... Oi? Então, ele é chamado apóstolo. Tem toda uma discussão, sabia, a respeito disso? Porque Judas é retirado e entra o Barnabé. Entra o Barnabé, ou o Matias. Mas aí tem gente que considera mais o Paulo, porque foi discípulo. Mas, na verdade, a ideia do apostolado, o ministério do apóstolo, eu creio que ele existe até hoje. Mas ali, o que ele está dizendo dos 12, é mais para essa ideia de a igreja que começou. Entendeu? Essa ideia. As 12 tribos, 12 tribos era Israel. Então, eram os salvos do Velho Testamento, das 12 tribos, o povo de Deus, e os salvos do Novo Testamento, que é os 12 apóstolos, que é da onde a igreja surgiu. Essa é a ideia. Tudo bem? Olha que interessante. Vamos seguir aí. Coloca o versículo 15. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. Então, ele veio, mostrou para João a cidade, ele viu as portas, viu os muros, viu os nomes
dos 12 apóstolos, das 12 tribos, e aí o anjo tinha vou colocar assim, uma fita métrica, que ali está falando uma cana de ouro para medir, então é como se fosse uma super fita métrica de ouro, para medir os muros. Estou brincando, tá, gente? Pelo amor de Deus. Coloca o 16 aí. E a cidade estava situada em quadrado, então ela é quadrada. Tudo bem? Está falando do céu aqui, tá? E o seu comprimento era tanto quanto a sua largura. Então, ela tinha lados iguais, era simétrica, não tinha nem que nem os pedreiros. Essa semana não, ontem eu estava aqui desse lado aqui da minha casa, tem um corredor, né? Aí eu estou olhando para o muro, aí eu olhei assim, eu falei, aí eu fiz assim ainda. Falei, gente, esse muro é torto, ele é caído assim, ó, sabe? Esse muro daqui. O outro é retinho, mas esse aqui está meio caído. Eu falei, Jesus. Eu até falei, será que está firme isso aqui, né? Que vai que cai aqui no vizinho. Misericórdia. Mas não é que nem os pedreiros da terra, não, tá bom? É simétrica. Então, ela tem o mesmo comprimento o mesmo comprimento e a mesma largura. Ela é quadrada. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. E o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Aí, vamos lá. 12.000 estádios de comprimento equivale a mais ou menos 2.200 quilômetros. 2.200 quilômetros. É muito longe. É muito grande. Então, imagina. Tá, vamos lá. Daqui na Bahia tem quantos quilômetros? Alguém sabe dizer? 800, Minas. Deve ter uns 1.000, né? 1.100. Salvador tem 2.000. 2010. Ó, então você põe um pouquinho mais para frente de Salvador. Entendeu? Daqui lá em Salvador, um pouquinho mais para frente ali, uns 100 e poucos quilômetros, 100 e poucos quilômetros, 190. É muito grande. Cabe todo mundo, tá bom? Então ela tem 12.000, 2.200, 2.200. Não, 12.000 estádios, são 2.200. É muito grande. Ó, continua. No versículo... Para caber todo mundo, né? Tem que caber. Ó, e mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. Então, 140 côvados de alturas é o que equivale a 70 metros. 70 metros de altura. Este prédio, ó, esta parede aqui, se eu não me engano, ela tem 3,2 metros. O pé direito da igreja. Alguma coisa assim. 3,2 metros. Então, pensa isso, 70 metros para cima. Entendeu? É muito grande. Entendeu? É muito grande. É que a gente, andando 70 metros, é perto até. Porque, ó, daqui, 70 metros é o quê? Me ajuda aí os motoristas. Daqui da onde, 70 metros? Da esquina? Ou mais, né? Dá mais, né? 50 metros dá o quê? Ali Será? 50 metros? Pensa, daqui na padaria, só que para cima. Aí você pega isso aí e põe para cima. Ou melhor, vai um pouco mais. É muito grande, muito grande. Então, ela tem 2.200 quilômetros e 70 metros para cima de muro. É lindo. Versículo 18. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Vamos até o 21. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era a jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda. Está imaginando como eram os muros? Meu Deus. O quinto, sardônica, o sexto, sárdio, o sétimo, crisolito, o oitavo, berilo, o nono, topázio, o décimo, crisopraso, o undécimo, jacinto, o duodécimo, ametista, e as 12 portas eram
12 pérolas para uma das portas, cada uma das portas era de uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, com vidro transparente. Isso é coisa mais linda que ninguém viu ainda, porque a gente não tem noção. É imensurável, é belíssima, sublime. Amém? Vamos lá, continua. 22. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então, de novo, não haverá templo, não há templo nesse lugar, porque o templo, que essa ideia de templo é onde a presença de Deus está. É o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus. Amém? 23. E a cidade não necessita de sol, nem lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Aleluia. Põe 24. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reinos da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações. Uau! Então, presta atenção. Hoje o sol, para que o sol serve? Para a vida existir na terra, precisa de sol. Lá não precisa de sol, porque a glória de Deus iluminará tudo. Entende? Eu vi algo hoje, a respeito disso, estava estudando que a ideia, hoje quando o sol está nascendo, dependendo da posição do sol, a sombra muda, né? Então, aqui, a sombra ela vai para um lado, vai para o outro e tal. E essa ideia de sombra é uma ideia de trevas, de escuridão, de passado. Lá, a luz é tão intensa que o único lugar que vai ter sombra é debaixo do pé. Entendeu? Ou seja, já foi, não tem sombra, que a glória de Deus resplandece sobre nós e a gente só vai viver assim. Aleluia! Entende? Não sei se você fica empolgado com isso, mas eu fico. 27. Então, perdão, volta um pouco. Vai voltando aí. Ó, outra questão. As suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Não há noite, não haverá noite, pois somente depois a glória de Deus resplandece. E o 26? Volta aí um pouquinho. As nações dos salvos andarão na luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória. E aí pode seguir, e 25, 26 e 27 trarão a glória das nações. 27 diz o seguinte: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos, de novo, no livro da vida do Cordeiro. Somente quem entra lá são os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Falamos disso no domingo, um dos livros que foi aberto. Eu até comentei com a Laina que eu esqueci de fazer a imagem lá, que nem das coroas. Era para ter feito os livros para fixar. Sabe que hora que eu lembrei? Ontem de tarde, a gente estava secando o negócio, eu parei, eu falei, droga. Então, mas enfim, na próxima vez a gente faz. Então, somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, lá não entra nada de ruim, somente os salvos, somente quem está escrito no livro da vida. A igreja está aberta para todos, mas não está aberta para tudo. Entendeu? As portas estão abertas para todos da cidade, mas não aberta para tudo. E isso também traz uma mensagem porque assim, não sei se você já prestou atenção nisso, mas tudo aquilo que Deus revela, desde, por exemplo, a criação do tabernáculo, a Arca da Aliança, tudo isso são reflexos, reflexos do vindouro, daquilo que está por vir. Tudo que nós vivemos nessa terra é simplesmente uma sombra, Hebreus fala disso, uma sombra do que está por vir. Então, e Deus compartilhou algumas coisas conosco, porque nós estamos meio que ensaiando para aquilo que vamos viver lá. E uma dessas coisas, ele está dizendo ali, nesse lugar, nessa igreja, no templo que não necessita templo, porque o Senhor está lá, nessa cidade, todos os salvos entram, mas as abominações, o pecado não entra. Então, na igreja é bem-vindo tudo, todo mundo, mas nem tudo. Amém?
Oi? Não entendi. A gente precisa entender isso aqui. Nós precisamos tomar cuidado como igreja do que é que nós estamos aceitando, o que nós estamos falando. Deus tem colocado no meu coração muito essa necessidade de voltarmos a falar de coisas que não têm sido faladas, não têm sido ministradas. Por que ministrei dos 2 últimos domingos e não trouxe para cá? Porque aqui a gente já está falando bastante. Quem está aqui, está sentado, está ouvindo, está meditando, está pensando na eternidade. Eu tenho certeza que o nosso olhar para a eternidade, quem está sentado aqui toda terça-feira, é diferente. Mas o Senhor colocou no meu coração, tem gente que não se interessa, então precisa ouvir. Fala, irmão, você nunca na sua vida vai poder dizer que você não sabia. Você não sabia que aquilo que você faz nas suas obras vai definir como vai ser galardão, vai definir como que você vai entrar no céu, se vestido ou sem roupa, se é cheio de coroa ou sem nenhuma, se é com galardão ou sem galardão, e outras. Se não tomar cuidado com aquilo que nós recebemos, nem no céu nós entramos, e o lugar para onde iremos não é nada agradável, muito pelo contrário. Precisa lembrar disso. Que o pecado é grave, o pecado é uma grave ofensa a Deus. E a gente precisa tomar cuidado para parar de pecar. Não, tudo bem, Deus perdoa. Trema e tema diante da palavra do Senhor. O W.A. Criswell diz o seguinte: o céu é um lugar preparado para aqueles que foram preparados para ele. Não há dor, não há terra, na terra que o céu não possa curar. Perdão, não há dor na terra que o céu não possa curar. Vou ler de novo. O céu é um lugar preparado para aqueles que foram preparados para ele. Amém? O céu é lugar para esses, os que foram. Presta atenção nessa condição. Não é para todos, mas aqueles que foram preparados. Porque, como assim, Gabriel? Essa ideia de que venha como está e permaneça não entra no céu. Entre todo mundo. Hoje a porta da salvação está aberta. Entre por ela. Mas a hora que entrou, começa um processo de transformação para adequar-se ao céu. A Lena falou um negócio depois do culto para mim. Eu comentei que teve a hora que eu entrei lá falando a respeito que a Bíblia será aberta e comecei a comentar a respeito de alguns pecados. Eu vi no rosto de alguns irmãos o incômodo. Algumas pessoas não gostaram, eu percebi que não acharam legal algumas coisas que falei aqui. A Helena falou, peraí, então quer dizer que a gente está querendo ir para a casa de Deus e definindo como que as coisas funcionam? Eu parei, na hora foi muito simples, mas exatamente, é tipo assim, as pessoas querem entrar na minha casa e mandar no meio da casa? Não, quem manda lá é Deus. Então as regras são de quem? Dele. Se ele definiu, se eu quero ir para lá, eu preciso andar nas regras, senão tem um lugar preparado para quem não quer se adequar às regras. Você que escolhe. Eu falei, gente, na hora que ela falou, eu falei, gente, faz sentido, né? A morada é de quem? De Deus. Ele está compartilhando com quem? Conosco. Se a gente quer morar lá, é a gente que se adequa, e não ele. Amém? Então, a gente precisa tomar cuidado. Oi? Ok? Sim. Uhum. Que é o contrário. Perfeito. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Vamos rapidinho, o 22, para a gente encerrar essa aula. Temos 5 minutos. Bom, tranquilo aqui de entender? A gente acabou de fazer uma análise completa aqui do capítulo 21. O 22, ele continua. Coloca aí o capítulo 22, o versículo 1. E me mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então a gente vai beber de um rio que desce do trono de Deus. Meu Deus do céu. 2. Então, o primeiro, João viu a água da vida. No meio da sua praça, está falando ainda da cidade santa, e de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida. Então, pensa, o rio estava passando no meio da cidade. E de um lado e do outro estava a árvore da vida. Sabe a árvore da vida lá do Éden, que Deus escondeu? Essa árvore aí.
que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Continua. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos os servirão. Então presta atenção. Nós serviremos, nós trabalharemos no céu. Amém, irmãos? Então, aí preste atenção. A gente está querendo ir para o céu, que é um lugar onde a gente vai servir, mas não quer servir aqui? Não tem alguma coisa errada. Prossiga. Aí você define o que você quer. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Deixa eu pausar aqui. No céu veremos Jesus. Ok. 5. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e reinará para todo sempre. Aleluia. 6. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor Deus dos santos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas em que breve hão de acontecer. Então, presta atenção, no céu nós veremos Jesus e o serviremos. No céu nós teremos comunhão perfeita e eterna com Deus. E aí chega no versículo 7, olha que interessante. Aqui a gente encontra a sexta bem-aventurança de Apocalipse. Que a gente encontra outras 5. A primeira é lá Apocalipse 1:3, e tem várias outras bem-aventuranças, ou seja, abençoado é. Daqui a pouco eu passo para vocês quais são elas. Mas aqui a gente encontra a sexta, que eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. De novo, reafirmando, abençoado é aquele que guarda as palavras dessa profecia, da profecia desse livro. Guarde no seu coração. Quer ser abençoado? Quer ser que o próprio Cristo diga, o próprio Deus diga, você é bem-aventurado? Guarda as palavras desse livro. Prossiga. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas. Só um comentário. Não é inveja não, mas é tipo isso. João é engraçado. Porque quando ele está escrevendo o evangelho dele, ele diz: e aquele, o discípulo que Jesus amava, que Jesus mais amava. Aí agora aqui, eu, João, sou aquele que vi. Ok, taca na nossa cara, assim, ó, sou eu que vi essas coisas aí. Mas aí aquela coisa, a vida deste homem levou ele a isso. Aí a gente vai ter que escolher viver que nem ele. Assim como Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Você quer ver e ouvir tudo isso? Quer ter esse nível de relacionamento com Deus? Só que aí olha a história, olha tudo que passou. Não adianta a gente querer, meu Deus, eu queria tanto ser igual o apóstolo Paulo. Está pronto para ser perseguido, sofrer naufrágio, ser picado de cobra, ser açoitado, ser preso, solto, decapitado. Se estiver disposto. Mas imagina, presta atenção. Lembra que a gente leu a parábola dos talentos, não, a releitura, vamos dizer assim, da parábola dos talentos da semana passada, que a um foi dado um dinheiro, e ele multiplicou, foi dado 5, ele multiplicou para 10 e foi dado a 10 cidades. Eu fico imaginando quantas cidades o apóstolo Paulo, João, Pedro, esses camaradas vai ter. Nós que tem que correr atrás deles. Mas imagina. Enfim. Não, volta aí, não li ainda tudo. E havendo-a as ouvidos e visto, prostrei-me aos pés do anjo mas mostrava para o adorar. E aí o anjo repreende ele. Prossiga aí. E disse-me: olha, não faça tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. Então, há uma orientação ali, apenas a Deus adorar. O tempo, vamos continuar. E disse, versículo 10, e disse-me: não cele as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. 11.
Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Então ele está dizendo, o tempo está próximo e as pessoas são responsáveis pelas suas escolhas. Então, se você é injusto, permanece. Seja injusto. O tempo está terminando. Se é sujo, continua sujando mais. Só que se é justo, seja justificado. Se é santo, santifique-se mais. E aí chega no 12, estamos quase terminando. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Cristo está dizendo, eis que cedo venho. O galardão dele está na mão dele lá, já preparadinho, para dar a nós a cada um segundo a sua obra. 13. E ele reafirma, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, ou o derradeiro. Então, de novo, Cristo é o alfa, o ômega. Isso reafirma a divindade de Cristo. E aí chega no versículo 14, a sétima e última bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Lembra que falei no domingo? Bem-aventurados os que guardam os seus mandamentos, a palavra. Ixi, cadê minha Bíblia? Tá, por aí. Amém? Quem guarda a palavra, quem anda nela, esse tem direito a comer da árvore da vida e pode entrar pelas portas da cidade. Do contrário, não pode. A casa, de novo, essa é a casa de Deus, a morada do Pai. Só entra quem estiver no prumo. Ah, mas eu concordo. Ok. Que nem eu falei lá. Fica à vontade. Não tem problema. Tem um lugar preparado para você. Amém? Não é? Não, mas eu concordo. Lá, lá, lá. 15. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e cometa mentira. Está só afirmando, né? Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Aleluia! E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Amém? Então, vamos só pausar aqui, ó. Nem todos entram no céu. O livro de Apocalipse foi escrito para fortalecer a igreja. Aí Cristo faz o último convite aqui no versículo 17. E vamos lá, o 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar a essas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Preste atenção. Se alguém acrescentar, seja uma vírgula, é Jesus dizendo, sobre eles as pragas que estão escritas nesse livro, e Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas neste livro. Lembra que a gente falou de 7 selos, 7 trombetas e 7 taças? Sobre aqueles que quiserem acrescentar, não, é mais ou menos, não é bem assim. Jesus falou dessa galera aqui, não, mas não falou. Eu ouvi essa semana, Cristo estava sendo influenciado pelo machismo da época, então por isso que ele falou essas palavras. É sério, eu ouvi isso de um pastor essa semana, não eu diretamente, mas ele falando para outra pessoa. Toma cuidado. Toma cuidado. De novo, as regras do jogo estão na mesa. A gente que escolhe andar nelas ou não. Então, toma cuidado. Diz 19. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida. Amém? E da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. 20. Aí está partindo para a parte final. A última oração.
Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. 21. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. E assim termina o livro de Apocalipse. E aí tem uma frase do Billy Graham, eu acho incrível. Eu li a última página da Bíblia, tudo vai dar certo. Amém? Glória a Deus. Podemos aplaudir a Jesus? Graças a Deus. E como eu tenho sempre falado, o propósito final de tudo é o nome dele ser glorificado. E como o Billy Graham disse, fica tranquilo, tudo vai dar certo. Amém? Deus abençoe os irmãos que vão assistir a essa aula depois. Fique com Deus, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Até semana que vem, a gente falando a respeito das linhas de interpretação, a nossa penúltima aula a respeito de escatologia bíblica. Espero você semana que vem aqui. Deus abençoe. Fique com Deus. Tchau.